Sim, agora nós vamos ao vivo com Ricardo Morafé. Ele está em Fortaleza, onde a eleição é a mais disputada de todo o Brasil. E eu quero saber os detalhes daí, Ricardo. Boa tarde. Muito boa tarde, Maia Veloso. Olha, mais disputada e mais indefinida, viu? Até o momento, nós já estamos passando das 5h30 da tarde e nenhum sinal aqui do resultado da apuração. Conversei aqui com as assessoras de imprensa aqui do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Ceará, mais precisamente aqui da cidade de Fortaleza, e elas me disseram que isso chega a ser normal, é uma eleição que envolve uma grande quantidade de eleitores e que assim que a apuração começar deve terminar o mais rápido possível. O Tribunal Regional Eleitoral, eu conversei com o presidente do tribunal ontem à tarde, ele me dizia que tinha uma expectativa de que a apuração terminasse por volta das 8 horas da noite. Mas, em virtude desse atraso, eu acho que a gente vai ter também um atraso nessa definição do resultado aqui em Fortaleza. A grande verdade, Maia e telespectadores da Meio Norte, é que essa é realmente uma das mais acirradas eleições para prefeito de Fortaleza de toda a história. A cidade se divide entre o vermelho do PT de Elmano Freitas e o amarelo do PSB de João Cláudio. Então, e é diante desse contexto de indefinições que os candidatos usaram de todos os artifícios e armas para conseguir conquistar votos. E houve excessos, não poderia ser diferente. 64 ocorrências foram registradas, com 7 prisões e 57 sem prisões, e a maioria das prisões registradas, o Maia, se refere basicamente a esse problema de boca de urna, transporte irregular de eleitores e também distribuição de panfletos. Agora há pouco eu recebi um ofício do Tribunal Regional Eleitoral, a prefeita Luiziane Lins, do PT aqui de Fortaleza, né? A prefeita queria marcar uma coletiva com a imprensa às 4 horas da tarde para fazer sérias denúncias de crime eleitoral, mas o Tribunal Regional Eleitoral não permitiu, inclusive, que os meios de comunicação divulgassem essa possível entrevista. O tribunal não aceita que se façam denúncias de crime eleitorais antes do início, antes do término de toda a votação. Mas vamos saber um pouco mais sobre essa eleição grandiosa aqui de Fortaleza por meio de uma matéria que a gente produziu ainda na tarde de ontem. Veja a situação aqui de Fortaleza. Uma eleição de números bem mais impressionantes. Num pleito que reúne 1.612.000 eleitores, nada mais natural que fossem mobilizados 40 mil profissionais para o trabalho. São servidores, técnicos e mais de 2.000 policiais para dar segurança à população na hora de exercer a cidadania. Apesar dos boatos e da chuva de denúncias, o presidente do TRE do Ceará, Ademar Mendes Bezerra, garante que o pleito é tranquilo se comparado com anos anteriores. No Ceará, eu não posso dizer que haja tranquilidade. Não há tranquilidade, às vezes, nem no nascimento dos nossos filhos, não há tranquilidade dentro dos nossos lares. Quem disser que nunca brigou com uma mulher ou que nunca discutiu com um filho, está mentindo, né? Então, agora, o que eu quero dizer, e disse para todos os meus colegas juízes, muitos dos quais meus ex-alunos na Centenária Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, outros na Faculdade de Direito do Crato, outros na Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu quero dizia para eles, é que, na verdade, eles estavam sendo merecedores de todos os encômios, porque a grande batalha estava a ocorrer no próprio município. Então, quando eles pediam, alguns juízes mais jovens, algumas juízas mais novas também, pedindo a Força Nacional, não há necessidade disto. Se houvesse, a gente pediria. Mas aqui nós tivemos um encontro com todas as autoridades, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, e chegamos à conclusão de que nós tínhamos um contingente capaz de fazer com que a ordem fosse mantida. A força não veio, né? Não precisou disso. E graças a Deus não houve nada demais. Claro que aparece um deputado, é até lamentável, que queira dizer, não, porque eu não posso ser preso. Ora, se o presidente da República pode ser preso em flagrante delito, agora, ele dizia que ele estava querendo dizer que não podia porque era deputado, porque o crime era afiançável. Mas quando soma a desobediência,
aí ele pode ser preso. No instante, saiu de mansinho para evitar a prisão. O que o presidente do TRE quer é tranquilizar os eleitores divididos entre dois lados distintos. A chapa de Roberto Cláudio tem o apoio do governo do estado. A chapa de Eumano, do PT, conta com o auxílio de Lula e da presidente Dilma. Em Fortaleza, existem 591 locais de votação, 4.156 sessões e 13 zonas eleitorais. É muita gente votando, mas nada que atrase uma apuração que deve terminar no início da noite. Nós esperamos que por volta de 20 horas, no máximo às 21 horas, todo o Ceará já está, todo o Ceará não, a cidade de Fortaleza, até antes disso, talvez às 20 horas já se saiba. Pois é, cerca de 2.000 policiais militares fazem a segurança dessa eleição aqui de Fortaleza e hoje a gente acabou vendo um pequeno conflito, né, entre partidários do PSB e do PT, mas nada que chegasse a ser tão grave. O fato é que a situação permanece indefinida aqui, a gente ainda não tem nenhum sinal do resultado da apuração, mas nós vamos permanecer aqui firmes e atentos para que em breve, quando a gente retornar, a gente possa retornar com alguns números, né, para ver se essa ansiedade passa um pouco mais. Maia Veloso. Muito obrigada. Ao contrário de Fortaleza, em Teresina, não é, Cíntia Lages? A situação é bem diferente, né? Aqui a apuração já começou no horário certo e eu queria informações da Cíntia, direto do Tribunal Regional Eleitoral. Suzy, já eu falo com você. Cíntia. Pois é, Maia, Fortaleza é a única dentre todas as capitais brasileiras que ainda não começou a apuração. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará não disponibilizou ainda para o TSE nenhuma informação, como acabou de dizer o Ricardo Morafé. E aqui em Teresina, uma informação que vocês estavam discutindo agora há pouco sobre a abstenção. E o Arimatea Carvalho tem razão, a abstenção vai seguindo maior do que aquela do primeiro turno. Até o momento, os números divulgados mudam a todo instante, mas ela é de 18,11%. Ao contrário dos 16% registrados no primeiro turno da eleição. Uma série de motivos, incluindo o feriado e até mesmo a falta de água, que já foi restabelecida desde a 1h da tarde de hoje, podem ter motivado essa questão da abstenção ser um pouco maior. E também esses números podem mudar até o final do dia, com a redução da abstenção, já que os percentuais vão se adaptando à medida em que começam a surgir os números de outras regiões da capital piauiense. O resultado aqui está bem apertado, viu, Maia? Até o momento, os números estão aqui no telão do tribunal. Olha, 50,81% dos votos dados ao candidato Tucano Firmino Filho contra 49,19% de votos dados até o momento ao petebista Eumano Ferre. Apuradas até agora 398 urnas, de um total de 1.287 urnas em Teresina, Maia. Uma outra eleição, vocês falaram agora há pouco e podiam falar sobre isso também, está muito disputada, é lá em Salvador. Lá o candidato ACM Neto, que é neto do lendário Antônio Carlos Magalhães, vai com 40,17% dos votos contra 39,73% dos votos dados ao petista Pelegrino. E lá, Maia, interessante é que os dois grandes ídolos da música popular brasileira estão divididos. Gilberto Gil apoia o petista e Caetano Veloso vai de ACM Neto. Aliás, em relação a Caetano, é sempre interessante lembrar uma frase que ele costumava dizer, quando se referia a Antônio Carlos Magalhães. Ele é ruim para o Brasil, mas era bom para a Bahia. Isso é o que achava o Caetano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive sobre a questão das urnas que foram substituídas. Até já, Maia. Ok, a Cíntia continua conosco aqui na nossa tela, no nosso vídeo para os telespectadores. Ricardo, eu vou querer saber qual a estrela do Ceará que se divide em relação aí ao apoio, como a Cíntia fez essa menção das duas estrelas lá da Bahia. Nós vamos agora a São Luís com a Suzy Souza, que ainda há pouco nos mostrou que a apuração também lá já começou. E eu queria chamar a atenção em relação a São Luís, que só duas cidades das 50 do Brasil tiveram tropas federais. Campo Grande, na Paraíba, e São Luís. Qual é o clima exatamente aí nesse momento, Suzy?
Maia, o clima nesse momento está bem tranquilo. O TRE solicitou ao TSE, às tropas federais, depois de um vídeo que circulou na internet, que um dos candidatos mostrou que policiais e militares, bombeiros militares, planejavam uma tática militar para beneficiar um dos candidatos. Mas tudo foi resolvido, as tropas federais estão nas escolas, estavam nos locais de votação, o clima no momento está tranquilo, a população nas ruas está só aguardando realmente o resultado da apuração, que agora nesse momento, Maia, são 56% das urnas apuradas, nesse total está 57,53% para Edivaldo Holanda e 42,47% para João Castelo. Maia, e aqui a disputa é tão acirrada que a população, como eu falei antes, está participando ativamente e aqui está dividido, os vermelhos e os azuis. Os vermelhos são de Edivaldo Holanda, do PTC, e os azuis do João Castelo, do PSDB. Maia, com você. Muito bem. Agora, Ricardo, há algum número por aí? É interessante que o Ricardo nos dizia ainda há pouco que a eleição, né, lá em Fortaleza, que é uma das mais acirradas do Brasil, acabou tendo uma surpresa hoje que foi impedida pela Justiça Eleitoral, que foi a tentativa de convocar uma coletiva por parte da prefeita Luiziane Lins, do PT. A Luiziane, que essa semana teve 25 inserções em 3 emissoras do Ceará, conseguidas na Justiça, por conta de uma referência que o adversário do candidato dela, Eumano de Freitas, fez, que ela disse de uma maneira informal, segundo ela e a defesa dela, e a Justiça se entendeu, que ela poderia eleger até poste sem luz em Fortaleza. Isso repercutiu bastante, eu acredito que acirrou os ânimos por aí também, não é, Ricardo? Mas inclusive chamavam o candidato Eumano, que é apoiado pela Luiziane, de o candidato do poste, né? Acabou virando uma piada, que aqui o cearense é assim, ele não perde a piada, é humorista até nos momentos de críticas. Agora, você falava da prefeita Luiziane, ela está fazendo uma série de denúncias, inclusive tem mais uma matéria que posteriormente, não agora, a gente vai mostrar aí na TV Meu Norte, onde a própria Luiziane diz que existe uma fratura exposta entre o PT e o PSB, não só aqui em Fortaleza, mas em Campinas, em Resende, em Brasília, em outros estados da federação, e ela denuncia, inclusive, ainda que o PSB está de olho na presidência da República e que o PT tem que abrir o olho. Então, assim, ela está muito revoltada, faz uma série de denúncias de crimes eleitorais e a situação é um pouco tensa aqui em Fortaleza. Olha, saíram os primeiros números, viu, Maia? Com 128.234 votos, o Roberto Cláudio, que é o candidato do PSB, vem liderando até o momento aqui essa eleição, o resultado da apuração, né, em Fortaleza. O Eumano, do PT, é o segundo colocado com 104.434 votos, ou seja, uma diferença de 55% contra 44,89%. Esse é o cenário aqui em Fortaleza. Eu volto com vocês em Teresina. Muito obrigada a Suzy Souza, direto de São Luís, a Cíntia Lages, aqui do TRE em Teresina, e o Ricardo Morafé de Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta com mais informações dos nossos 3 repórteres em links diferentes nessas 3 capitais, considerando aqui Teresina.